Vamos lá então, dar prosseguimento, seção 16.6, agora falando de área de superfície. Eu já vou direto ao ponto aqui e mostrar a definição e depois a gente volta lá explicando um pouco da parte teórica. Que definição é essa? Essa definição vai objetivamente mostrar como se calcula a área de uma superfície. Simples assim, tá bom? Então, definição. Se uma superfície parametrizada suave S é dada pela equação R de UV igual a X UV I mais Y U de VJ mais Z de U de VK, não é isso? O UV pertencente a um domínio D. E S é coberto única vez quando o V abrange todo o domínio D nos parâmetros, tá bom? Então a área da superfície de S é dada por A de S igual integral dupla da norma aqui, ó, do módulo do produto vetorial de RU por RV D de A sobre a região D, tá bom? Onde R de U vai ser então a derivada parcial, né, dos componentes em relação a U, né, o vetor, não é isso, tangente na direção, né, de U. Então vai ser del x del UI mais del y del UJ mais del z del UK. E, e R de V aqui vai ser a mesma ideia, del x del V e mais del y del VJ mais del z del VK. Ou seja, derivadas aqui dos componentes, derivadas parcial em relação a V. Tá bom? Então, voltando aqui, o que é a área da superfície? Calcular aquela área, vamos supor ali aquela casquinha de ovo ali, a área daquela da região da superfície lá. Então, é isso aqui, integral dupla, que é a norma, não é isso? O módulo de um produto vetorial, esses dois elementos que a gente aprendeu a calcular na aula passada. Mas por que disso? Então, vamos dar um giro rápido aqui para mostrar a parte de definição aqui, envolvendo aquelas integrais de soma de rima e aquela coisa toda, tá? Então pensa aqui comigo que você tem aqui um domínio D na região, né? Em UV, você tem esse domínio que a gente, por facilitar, a gente colocou esse domínio retangular, quadriculado aqui, tá bom? E um quadrículozinho desse aqui a gente vai identificar alguns elementos. Essa região aqui vai ser chamada de R de IJ, tá? Essa dimensão é ΔU, essa dimensão é ΔV, que é a variação aqui, né, no parâmetro. Esse pontinho aqui bem embaixo vai ser chamado de UI asterístico VJ asterístico, tá? Que é um determinado UV específico, que é essa pontinha aqui embaixo, tá? O canto inferior esquerdo dessa região R de J. Mas como você sabe, cada ponto disso aqui gera um ponto lá na superfície. De modo que essa região IJ toda, quando você trabalha todos os pontos, gera essa superfície IJ aqui. Esse ponto inferior esquerdo aqui, U de I asterístico, VJ asterístico, ele gera esse ponto inferior esquerdo aqui também na superfície. Tá bom? Então, note que tem uma determinada correspondência, tá? Tem uma determinada correspondência entre essa região e o que é gerado lá na superfície. Tá certo? Então, qual vai ser a nossa ideia? A nossa ideia vai ser fazer o seguinte. Lá na superfície, você pode compor ela com dois vetores dessa seguinte maneira. Lá no ponto IJ, né, no ponto inferior esquerdo desse retalho na superfície, você pode tentar aproximar a área dela por meios vetoriais, como traça um vetor, né, de P e J aqui desse ponto, um vetor nessa direção até chegar nesse ponto, um vetor nessa direção até chegar nesse ponto. Tá certo? Quais as dimensões desse vetor? Esse vetor pode ser aproximado do seguinte modo. Esse aqui pode ser aproximado pelo produto, né? Delta U R de U.
esse aqui pode ser aproximado ΔV R de V, tá? Ah, de onde que veio esse delta? Daqui, ó. ΔU, ΔV, ou seja, um múltiplo, né, do vetor. Que vetores são esses? Aqui os vetores em RU e RV, tá bom? A mesma ideia que a gente está calculando lá atrás, a gente também calcula os vetores ali tangenciais àquelas curvas, quando você deixa o V constante, nesse caso, e aqui quando você deixa o U constante. Tá certo? Então você vai ter aqueles dois vetores tangenciais lá, esses aqui. Eles são aproximados, portanto, dessa maneira. Então a gente tem isso aqui, ó. Esse vetor vai ser o delta U R U asterístico, tá bom? Ou seja, o vetor, né? Esse asterisco está indicando que ele está referente a esse ponto aqui, tá? O vetor traçando a partir desse ponto, tá bom? Vezes um determinado escalar, porque é um múltiplo aqui, né? Que vai te dar uma aproximação, né? Desse tamanho. É claro que se você tem esse tamanho aqui para o seu domínio, é claro que se você percorrer ele vetorialmente, ele vai dar aproximadamente esse tamanho aqui, certo? Lá na superfície. Então, a aproximação que é interessante, é boa, dá para você utilizar. Então, você define esse vetor assim e esse outro vetor dessa maneira. Acontece que, por geometria vetorial, a gente consegue achar a área dessa superfície tendo dois vetores dessa maneira, L e I, que define os lados dessa região. Como é que a gente fazia isso lá em geometria vetorial? É o módulo do produto vetorial desses dois vetores. Tá bom? O módulo do produto vetorial desses dois vetores, o significado, a interpretação disso é que ele gera a área. Tá bom? A área daquela região. Como isso aqui são constantes, eles podem vir para fora. E aqui dentro a gente tem a norma, então, o módulo do produto vetorial de RU, RV asterístico. Tá bom? Agora vem aquela mágica da soma de rima, né? A aproximação da área, então, é o que? Se a gente fizer o somatório duplo, não é isso? De todas aquelas regiões, não só essa, mas então a gente vai somar todas as regiões. E como tem duas variáveis, aí entra somatório duplo, tá bom? Variando completamente o I e o J. E aí esse somatório dá uma aproximação para toda a área. Né? Dando mais um passo aí, se a gente calcula o limite com essas variáveis tendendo não ao número, mas a infinito, o que isso significa? Significa que nós vamos fazer recortes cada vez menores, certo? Ou seja, tendendo a infinito, e a gente vai ter uma precisão muito boa, tá? De modo que quando você tira o limite com isso aqui tendendo a infinito, dessas duas variáveis tendendo a infinito, não é isso? Você tem uma soma de rima, então, e você, a partir disso, você tem a definição de integral dupla, não é isso? Então, isso aí, na verdade, pode ser calculado pela integral dupla do módulo do produto vetorial de RU por RV, DU, DV, na região D. E aí, a explicação de como a gente chega na nossa definição lá. Tá bom? Mas nota que a expressão é bem simples, né? Para calcular essa área da superfície. Integral dupla do módulo do produto vetorial de RU por RV. Tá bom? Vamos ver um exemplo aqui. Exemplo é bem simples e a gente já sabe até o resultado. A gente só vai precisar desenvolver o cálculo, tá bom? Então, o exemplo está lá no exemplo 10 do livro. E, na verdade, é você determinar a área da esfera de raio A. De raio A. Tá bom? Então é só isso a ideia. Nota que você já sabe lá, pelos seus estudos anteriores, a gente já sabe a área da esfera.
que é 4πr ao quadrado, tá bom? Ou no nosso caso, como o r é a, então 4π ao quadrado. A gente já até sabe isso aqui, esse resultado não é nem o mais importante. O mais importante é o que? Vamos aplicar o que a gente acabou de aprender ou de estudar sobre área de superfície e vamos aplicar isso à esfera e tentar encontrar esse resultado pela definição que a gente acabou de ver, não é isso? Que basta a gente fazer uma integral dupla de RU por RV, né? Integral dupla da norma do produto vetorial de RU por RV e a gente consegue encontrar a área de S. Então o nosso desafio é encontrar por esse resultado aqui. Tá bom? Vamos lá então? Essa é uma conta um pouco trabalhosa, bem trabalhosa, mas ela é bem simples. Basta a gente seguir um passo a passo aí, ó, seguir as etapas de modo bem criterioso, mas é simples a questão. O que a gente tem que fazer? Encontrar esse elemento, encontrar esse valor, calcular a norma e vir aqui e desenvolver essa integral. Tá bom? Então, primeira coisa, na esfera, a parametrização dela em coordenadas esféricas, como a gente já viu lá atrás, pode ser dado do seguinte modo: x igual a seno de φ cosseno de θ, y igual a seno φ seno θ e o z é a cosseno de φ. Tá bom? O domínio desses parâmetros vai estar aqui, ó. Φ e θ, eles vão estar nesse domínio aqui, de modo que o φ vai variar de 0 a π, tá bom? E o θ vai variar de 0 a 2π. Esse é o domínio dos parâmetros aí, bem tranquilo, tá? Se você achar mais confortável, como a gente falou na aula anterior, você pode escrever então a função vetorial da superfície, né, do seguinte modo: φθ, r de φθ vai ser igual a seno φ cosseno θ i mais a seno φ seno θj mais a cosseno de φ k. Você pode escrever assim também, tá bom? Tá, então o que a gente precisa? A gente precisa encontrar o r de φ, tá bom? Que é aquele vetor tangencial, né? A gente vai precisar dele. E a gente vai precisar do r de θ também, que é aquele vetor tangente lá no ponto. Por quê? Porque lá na fórmula a gente vai precisar calcular o módulo do produto vetorial entre os dois. Então o que é calcular isso? É você pegar essa expressão e derivar as coordenadas dela em relação a φ. Então isso aqui você deriva em relação a φ, vai ficar a o seno de φ vira cosseno de φ, cosseno de θ repete porque é uma constante. E mais, aqui é a mesma coisa, derivando em relação a φ. O seno vira cosseno de φ e o seno de θ repete porque é uma constante aqui. Agora nota que aqui você tem o φ também, então vai ser mais o cosseno vira menos seno, é isso? A derivada, então fica menos, vou apagar aqui, consertar, menos seno de φk, menos a seno de φk, tá bom? Bem, então, feita essa parte, vamos agora para o r de θ. O mesmo processo, só que a derivada parcial em relação a θ. Então, nota que agora isso aqui é variável, o resto é constante. Então, a seno de φ, o cosseno de θ dá menos seno de θ. Então, vamos colocar aqui o sinal negativo. I, certo? Agora aqui, mais
A. Seno de φ repete, é uma constante. Seno θ vira cosseno de θ, tá bom? E aí, por fim, aqui não tem θ, então derivando em relação a θ vai dar zero. Ok? Então, é isso aí que a gente tem até o momento, né? Em relação a essas derivadas parciais, né? Em relação a esses vetores aí. O que a gente precisa fazer, que vai precisar lá na fórmula lá, a gente precisa do produto vetorial entre ambos. Na verdade, a gente vai precisar, além disso, da norma, não é isso? Mas vamos calcular o produto vetorial primeiramente. Eu vou calcular aqui do outro lado, porque vai ocupar um bom espaço aqui. Então, a gente vai fazer assim. Já vou colocar as coordenadas, tá? Depois eu coloco o i, j, k lá em cima. Então, as coordenadas que a gente tem, o r de φ, tá? Tem que colocar essa nomenclatura bem certinho para não confundir. Então, R de φ são as coordenadas desse vetor que a gente vai colocar lá. Então, vai ser A cosseno de φ cosseno de θ, A cosseno de φ seno de θ, menos A seno de φ. Então, vai ficar assim, ó. A cosseno de φ cosseno de θ, cosseno de θ, A cosseno de φ seno de θ, cosseno de φ seno θ e menos A seno de φ. I, J, K. Eu vou já repetir as colunas aqui para a gente usar Sarri, tá bom? Vou colocar bem no cantinho aqui. A cosseno de φ cosseno θ e aqui vai ser A cosseno φ seno θ. Tá bom? Aqui no outro a gente vai ter isso, tá? Menos A seno de φ seno θ, A seno de φ cosseno θ e zero. Então, vou colocar aqui, ó. Menos A seno de φ seno θ. Aqui A seno de φ cosseno θ e zero. Então, aqui vai ser menos A seno de φ seno θ. E vou tentar escrever aqui A seno de φ cosseno θ. Tá bom? Para a gente fazer, então, o cálculo desse determinante aí. Então, primeiro, nesse sentido, a gente já vai ter zero. Fazendo o produto nessa diagonal, a gente vai ter, ó, menos com menos mais. Então, a gente vai ter aí a ao quadrado, não é isso? A ao quadrado. Seno de φ ao quadrado, tem seno aqui e seno de φ aqui, seno θ. Isso tudo J, tá bom? Agora aqui, esse produto nessa outra diagonal, mais aqui vai ser A por A, vai ter o A ao quadrado também, seno φ, tá bom? Só tem um seno φ, então repete ele aqui, cosseno φ, então, cosseno φ e cosseno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui é o K. Tá certo? Agora, no sentido contrário, a gente vai fazer isso aqui e isso aqui. Não é isso? Lembrando de mudar o sinal aqui, tá? Pela regra de Sarri. Então, esse produto vai ser menos com menos, menos com mais, menos, mas vai mudar o sinal, vai ficar mais A ao quadrado, seno de φ, cosseno de φ, seno ao quadrado de θ. Então, seno φ, cosseno φ, seno ao quadrado de θ. Mais, tem que continuar aqui embaixo, tá? Nesse sentido aqui para o i agora. A vezes menos A ao quadrado, vai mudar o sinal ao quadrado. Seno ao quadrado de φ, cosseno de θ, i.
Tá certo? Colocando na ordem aqui, a ao quadrado, seno ao quadrado de φ, cosseno de θ e o J, cadê? IJ, esse aqui é K também, né? Esqueci de colocar aqui, ó. Esse aqui é um K, tá bom? O J a gente vai repetir aqui, IJ, e o K vai ter que ter uma operação, porque tem, né? Vai ter que ter uma simplificação, porque tem ele aqui e ele aqui. Tá? O J então vai ser A ao quadrado, seno ao quadrado de φ, seno de θ, J, tá bom? Agora o K a gente vai fazer o seguinte, lembra que a gente pode fatorar aqui, ó. Tem K desse lado, tem K aqui. Essa parte aqui é incomum, tem ela aqui e você vai notar que ela aparece aqui também. Então a gente vai fatorar da seguinte maneira. O fator vai ser A ao quadrado, seno de φ, cosseno de φ. Tá bom? K. Isso tudo a gente está fatorando, colocando em evidência. O que sobra? Cosseno ao quadrado de θ e aqui seno ao quadrado de θ. Que a gente sabe que isso aqui é 1, não vai afetar nada. Tá? Então, o nosso produto vetorial é esse vetor aqui, ó. Então, a gente já tem ele basicamente escrito aí, tá bom? Então, como eu falei, passo a passo. É trabalhoso, mas não é difícil. Vai fazendo calmamente, passo a passo, que chega lá. Bom, o que precisa-se agora? A norma do R do produto vetorial, não é isso? De R de φ por R θ. O que é a norma? Você vai tirar a raiz quadrada de cada coordenada dessa ao quadrado, não é isso? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar isso aqui ao quadrado lá, né? Isso seria x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, não é isso? Dentro da raiz. Então, x ao quadrado. Vamos levar logo ao quadrado isso aqui lá. Então, vai ficar a já está ao quadrado, então vai ficar a quarta. Seno que já está ao quadrado vai ficar seno a quarta de φ. E o cosseno ao quadrado de θ. Então, vamos levar já ao quadrado. Então, vai ficar a quarta, seno a quarta de φ, cosseno ao quadrado de θ, tá bom? Mais a mesma coisa para essa coordenada y, eleva ela ao quadrado. Então, ó, a quarta seno ao quadrado, tá? Então, a quarta seno a quarta de φ, seno ao quadrado de θ, tá bom? Certinho aqui, conferindo. Por fim, a gente faz o mesmo com o z. Isso aqui é a quarta ao quadrado e ao quadrado, tá bom? Então, vamos lá. Mais a quarta seno de φ ao quadrado, cosseno de φ ao quadrado. Olha lá, seno de φ, cosseno de φ virou ao quadrado, tá? Então, aqui, começo do desenvolvimento. Agora, o que a gente faz? Nota que aqui e aqui você tem essa, a gente pode fatorar, isso aqui é o fator comum. Vai ficar a quarta seno a quarta de φ, e lá dentro do parênteses fica cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, e a gente repete o resto aqui. Seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de φ, tá bom? Isso aqui é 1, a gente sabe que não vai, então, mais alterar em nada. Depois, então, o que a gente tem? A gente tem esse fator comum entre esse e esse. Então, vamos colocar aqui, é isso? E fatorar a quarta seno ao quadrado de φ. Ao quadrado porque aqui só está o quadrado, tá? Então, o fator comum é o quadrado. Então, fatorando isso aqui por isso, a gente vai ter seno ao quadrado de φ. Dividir então esse aqui por isso, vai sobrar o cosseno ao quadrado de φ, que dá 1 também.
E o que sobra? A gente pode tirar isso da raiz. O a quarta tirando da raiz, a ao quadrado. O seno ao quadrado tirando da raiz, seno de φ. Então, esse aí é o resultado da norma daquele produto vetorial. Certo? Agora a gente vai, por fim, a gente vai trabalhar, não é isso? A gente vai trabalhar integral dupla e finalizar com a área em questão, com o cálculo da área em questão. Certo? Então, isso aqui vai ser integral dupla, tá? Esse resultado aqui a gente já tem, a ao quadrado seno de φ. Seno de φ, não é isso? A região, a nossa região vai ser, essa região D é definida por dois ângulos, não é isso? Que é o φ e o θ. Lá no começo a gente colocou o domínio de integração deles, né? dφ e dθ. A gente falou que o φ está variando de 0 a π e o θ está variando de 0 a 2π. Então essa é a nossa região formada, né? Formada dessa maneira, com essa variação aí dos parâmetros aí, φ e θ. Agora basta a gente calcular essa integral dupla, tá? A gente pode calcular aqui primeiro, né? Então vamos repetir a parte de fora, 0, 2π. O a é uma constante, então a gente já pode colocar ele aqui fora. O que sobra aqui dentro? Seno de φ. A integral de seno é menos cosseno de φ, variando de 0 a π. E esse resultado a gente faz o dθ depois. Então, a ao quadrado, integral de 0 a 2π. Fazendo esse cálculo, a gente vai ter aqui, ó, menos cosseno de π, menos da fórmula, não é isso? Para fazer a variação. Menos cosseno de 0. Tá bom? Então, assim faz esse cálculo, né? Substitui a parte de cima, menos da fórmula, substitui a parte de baixo na fórmula, que é negativa, por isso que aparece outro menos ali. Isso tudo dθ. Ao quadrado, 0, 2π aqui, integral. Cosseno de π é menos 1, com esse menos dá mais, então dá 1. Menos com menos, mais. Cosseno de 0 é 1 dθ. Então, na verdade, a gente tem 2a ao quadrado, integral de dθ variando de 0 a 2π. Tá certo? 1 mais 1 aqui, 2. Constante foi aqui para fora. E repetimos o resto. 2a ao quadrado, integral de dθ é só o θ, variando de 0 a 2π. 2a ao quadrado, certo? Não precisa variar o θ por 0, que vai zerar. Então, no lugar do θ, 2π. O que a gente vai ter aqui? 4π a ao quadrado. Ou seja, 4πr ao quadrado. Tá certo? 4π ao quadrado. E é o que a gente já sabia, né, desde o começo, que era a área da esfera, não é isso? 4πr ao quadrado, a gente já sabia disso. A gente só veio desenvolvendo justamente com essa formulação que a gente fez agora para cálculo de área de superfície. Ok? Na próxima aula a gente vai para a última sessão, então última parte, né, dessa sessão 16.1. Valeu, pessoal. Até a próxima.